ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te servir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Boa noite, nós estamos começando mais um CBM ao vivo e esse é o momento certo para você convidar seus amigos, vai lá nos grupos de WhatsApp, manda o link, você que está conosco através do YouTube, convida todo mundo, porque o programa de hoje nós temos entrevistas diversas e uma boa música como essa que nós já começamos a ouvir. Queremos aproveitar e agradecer, no piano nós temos Marcele Carolina e a voz de Annelise Clausen, que daqui a pouquinho está voltando, trazendo uma música que certamente vai falar profundamente ao seu coração. Portanto, venha com a gente, porque está começando mais um CBM ao vivo. Muito bem, pessoal, nós já estamos aqui com os nossos convidados para lá de especiais e hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial com o pastor Demétrio Basílio Santana. Ele que é casado com Marciane e pai de Jonathan, Daniel e dos pastores Felipe e Isaac. É professor batista há mais de 30 anos. Ele que é teólogo, educador e com ampla formação acadêmica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ele é bacharel em teologia e também bacharel em direito. Também está conosco para esse bate-papo gostoso o pastor Geraldo Oliveira da Silva, ele que é casado com Giovana e pai de Isabel e Raquel. É pastor batista há 34 anos. Ele foi presidente da Associação Batista Central por quase uma década e hoje é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a seção aqui de Minas Gerais. Ele está pastoreando a primeira igreja batista do bairro São Benedito, em Santa Luzia. Além disso, foi presidente de outras associações aqui no nosso estado. Pastor Geraldo, pastor Demétrio, alegria recebê-los aqui no nosso programa CBM ao vivo. Eu queria começar conhecendo o pastor Geraldo um pouquinho da Associação Batista Central. O pessoal que está em casa quer conhecer o que é a Associação Batista Central e quais são os seus objetivos, os seus propósitos. E se tiver um pouquinho de história para compartilhar com a gente, conta tudo, porque a gente quer conhecer mais dessa que é a maior associação do estado de Minas Gerais. Muito boa noite, prazer recebê-lo aqui. Boa noite, pastor Márcio, boa noite, pastor Demétrio, boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês também, neste momento, para dar esta contribuição. A Associação Batista Central é uma das 18 associações que compõem a Convenção Batista Mineira. A Associação Batista Central, hoje, seguramente, é maior do que algumas convenções estaduais. Ela está presente em 31 cidades e ela tem cerca de 17 mil membros e começou no ano de 1951 uma reunião na primeira igreja batista de Belo Horizonte, com 4 igrejas, e ali dirigida pelo saudoso, essa reunião, esse encontro dirigido pelo saudoso pastor
Rui Franco de Oliveira. Olha só. Ele dirigiu esta reunião e dali houve o nascedor da Associação Batista Central, naquele tempo com 4 igrejas. Cerca de 80 mensageiros dessas 4 igrejas participaram ali e criaram a Associação Batista Central. Hoje, como já disse há pouco, estaremos comemorando 75 anos e a associação tem este número de 17 mil pessoas, 129 igrejas e 32 congregações. Que maravilha. Por isso que a Bíblia nos lembra que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Começou pequenininha e vem crescendo e, como você bem disse, hoje uma associação é muito maior do que muitas convenções de outros estados da nossa federação. Portanto, mostra a força dessa associação, que é um motor importante da nossa Convenção Batista do Estado de Minas Gerais. E eu sei, pastor Demétrio, que está se aproximando a Assembleia, que é uma Assembleia bianual, não é isso? Bianual, aonde acontece muita coisa. Então, pastor Demétrio, muito boa noite, prazer recebê-lo de igual modo. Conta pra gente que assembleia é essa e o que acontece a cada 2 anos nesse grande conclave dos batistas da Associação Batista Central. Boa noite, pastor Márcio, pastor Geraldo, boa noite, telespectadores, boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando dessa atividade. É fato, pastor, daqui a 3 dias, dia 23, nós estaremos dando a abertura solene da 59ª Assembleia da Associação Batista Central. Estamos numa expectativa muito grande, há um planejamento caminhando a todo vapor, fechando agora no dia 23, para a glória de Deus. Portanto, daqui a 3 dias, nós estaremos ali na Igreja Batista do Barro Preto. A expectativa, pastor, é que tenhamos ali mais de 400 mensageiros. Uau! A abertura solene na quinta-feira, 23, às 19h30. E na sexta-feira, então, teremos a eleição da nova diretoria para o biênio seguinte. Então, você está se despedindo. Sim, até por força do estatuto, né, nossos documentos, eu termino meu mandato e estarei passando a direção da ABC com muita expectativa, com muita oração, com muita responsabilidade, não é verdade? E Deus está, então, nos abençoando nesse tempo. Crescemos muito nesses 2 anos. Fomos abençoados sobremaneira. E o ponto principal, o auge da Assembleia, acontecerá no sábado, quando estaremos celebrando 75 anos de história. Que coisa linda. Vamos voltar. O que torna esse encontro muito especial, naturalmente. Sem dúvida. Eu quero convidar todos os batistas, pastores da nossa região, as igrejas, para se fazerem presentes. Eu costumo dizer que 75 anos não volta mais. E então, é uma data quem linda. perder... Pastor Demétrio, nós temos um banner que nós vamos pedir para... Está sendo projetado agora. Esse banner mostra, então, os oradores convidados, não é isso? Temos ali 2 oradores conhecidos aqui do Campo Mineiro, o pastor Wellington, ele que já foi pastor aqui no nosso campo de Minas Gerais. Isso mesmo. E também o pastor Hélio Alves, está lá, a 59ª Assembleia da Associação Batista Central, celebrando então o seu jubileu de diamantes. Diamante. Olha, daqui a 3 dias, exatamente, ó, dia 23, 24 e 25 de abril. Então, você que está em casa, você tem inclusive o endereço. Volta o banner lá, por gentileza, gente. Nós vamos deixar em destaque aqui o endereço. Vai acontecer na Igreja Batista do Barro Preto, é isso mesmo? Barro Preto. Na Rua Augusto de Lima, 1962, com o tema Somos Um. Então, você que está em casa, você é convidado, como disse o pastor Demétrio, nós teremos ali centenas e centenas de batistas. Você que é batista, você que não é batista e quer participar dessa grande festa das igrejas batistas aqui da capital mineira, então vai se preparando, vem participar, porque vai ter música boa, boa mensagem. Grande coral, uma festa. E um ponto-chave também, pastor,
acontecerá no sábado, às 9 horas da manhã. Um café para os pastores, seminaristas, esposas e uma palestra direcionada aos pastores. Está sendo essa programação voltada aos pastores também para motivar a nossa turma, né? Esse é o objetivo. Coisa maravilhosa. Agora, o pessoal que está em casa ouviu aqui, pastor Geraldo, o pastor Demétrio com essa alegria toda, mas já se despedindo, né? Porque o mandato se encerra e os estatutos, os documentos da associação não permitem que o presidente continue. Ou seja, há uma rotatividade saudável, natural, onde é um ambiente altamente democrático. Eu queria, pastor Geraldo, você que conhece muito desses nossos documentos, fale o pessoal que está em casa, porque o pessoal acha que essas funções são remuneradas, mas nada disso, né? Toda a diretoria trabalha voluntariamente, é isso mesmo? É isso mesmo. Aliás, pensando nos documentos, na nossa associação especialmente, ninguém pode ser reeleito mais de uma vez. Então, pode haver uma reeleição, mas mais de uma vez não pode. Então, ele tem de ter um hiato de pelo menos 2 anos para poder voltar novamente, caso queira e a Assembleia, assim, na verdade, o eleja, né? Essas funções de presidente de associações, de convenção e etc., essas funções são funções voluntárias, em que pessoas que têm o desejo de servir e têm vocação para esse serviço e possam, na verdade, contribuir, cooperar com a sua expertise, com o seu conhecimento na direção da associação, reconhecido naturalmente por uma Assembleia, porque é eleito pela Assembleia, né? Então, o propósito é esse, mas não há nenhum tipo de remuneração. Todos aqueles que são eleitos geralmente têm outras funções que os remuneram, como o caso dos pastores, têm as suas igrejas, eles têm, naturalmente, as suas despesas relacionadas com a função, naturalmente ressarcidas pela associação. Mas a função de presidente é uma função não remunerada. Então, você que está em casa está conhecendo um pouquinho mais dos bastidores das igrejas batistas, não só aqui da capital mineira, que é a associação chamada Central, mas todas as 18 associações, incluindo a ABC, e assim também é o sistema de gestão dos batistas em todo o Brasil e também fora do Brasil. Uma história lindíssima, riquíssima, que daqui a pouquinho a gente vai voltar para conhecer um pouco mais. Nós vamos agora de música boa. Está conosco, como eu disse, Annelise Clausen na voz e Marcele Carolina no piano. Essa música que nós vamos receber agora certamente vai falar profundamente ao seu coração. Senhor, Tu és o meu pastor e Pai, nada me faltará sem eu sei, Tu não deixarás faltar, só Tu
Muito bem, gente, nós estamos aqui com um bate-papo gostoso com o pastor Geraldo e também com o pastor Demétrio, eles que são líderes da Associação Batista Central. Pastor Geraldo, além disso, é o presidente dos pastores do estado de Minas Gerais. E nós estamos recebendo já nos próximos dias uma assembleia, que é uma assembleia muito especial também, porque a associação está completando 75 anos de existência. Eu vou pedir o pessoal para colocar o cartaz de novo, talvez você esteja chegando agora, e eles vieram aqui para falar um pouquinho da associação, falar um pouquinho da sua história. Nós já trouxemos aqui a memória do passado e que essa associação começou na primeira igreja batista em Belo Horizonte, com somente 4 igrejas. E hoje são 129 igrejas, 32 congregações, 17 mil batistas. Portanto, um movimento de Deus aqui na capital mineira. E nós temos ali um cartaz convidando para a 59ª Assembleia da Associação Batista Central. Vou pedir para dar um destaque maior, está aí, teremos 2 oradores, pastor Wellington, que foi pastor aqui do Campo Mineiro, e pastor Hélio Alves, dos dias 23, 24 e 25 de abril, na Igreja Batista do Barro Preto. Nós temos ali um telefone aonde você pode fazer a sua inscrição. Está ali, ó. É o 31 3370 0901, 3370 0901. Você que está em casa, você que está querendo participar desse grande movimento, esse grande conclave batista, você está mais do que convidado. Pastor Geraldo, quando a gente fala sobre uma assembleia, sobre um encontro desse, o que o pessoal que está em casa, que não participou ainda, o que eles vão ver lá, além de deliberações, eleição de nova diretoria, existem temas especiais, as igrejas são preparadas, o que acontece no encontro de 75 anos de celebração da nossa Associação Batista Central? Veja bem, a nossa associação, e isso tem sido hoje em nossos encontros estaduais e nacionais também, ela prima muito pelo inspirativo. Por exemplo, na associação lá, já há algum tempo, o que acontece? Quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite, tão somente inspirativo. Nós temos lá boa música, pregação da palavra, temos o tema que os batistas brasileiros estão inseridos nele, somos um, não é? Então temos tudo isso, é uma inspiração, na verdade são cultos de louvor e adoração ao Senhor. E no sábado de manhã, conforme o pastor mencionou, temos um encontro de pastores às 9h e às 10 horas, aí terá a parte deliberativa. O que tem de deliberativo nesta Assembleia é, na verdade, nas noites, é, na verdade, apenas a nomeação de algumas equipes, de algumas comissões e também, na sexta-noite, a eleição da diretoria. No mais, vai ser um programa altamente inspirativo e no sábado à noite, especialmente, a celebração dos 75 anos da associação. Então, o que tem acontecido com a gente, às vezes a pessoa espera uma programação maçante, mas, na verdade, eu quero te reafirmar que teremos lá uma programação altamente inspirativa. Quando o pastor Geraldo fala inspirativo, ele está falando que é um culto de adoração a Deus, uma celebração linda com músicas. Pastor Demétrio, fala para nós como que está o seu coração. Você que veio do campo capixaba aqui para o nosso campo mineiro, foi acolhido, abraçado e rapidamente se tornou um líder importante para o nosso estado, e Deus preparou esse tempo para você presidir uma das assembleias mais estratégicas e histórica dessa associação, que é a maior associação de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Como é que está o coração do presidente, pastor Demétrio Basílio? Pastor Márcio, muita expectativa, pedindo de fato a direção de Deus. Para mim, um momento histórico, como eu disse muito bem, eu estou aqui em Belo Horizonte tem 6 anos,
ainda um calouro, né, nessa realidade, mas muito bem acolhido, muito bem abraçado, uma forma muito espetacular. Glorifico a Deus por isso. E com certeza, pastor, é um momento assim muito especial, desafiador, é verdade, né? Mas com certeza Deus está nos dando muita alegria no coração para viver este momento com a nossa querida ABC. Louvo a Deus por isso. Tanto a minha família quanto a Igreja Memorial está numa expectativa muito grande, né, para esse encontro ali no Barro Preto. Pastor, aproveitar a sua presença como presidente da associação, e nós temos aqui muitas pessoas nos assistindo, não só aqui de Belo Horizonte, mas de todo o estado de Minas Gerais e também do Brasil. Porém, eu queria que você deixasse um recado agora, olhando aqui para essa câmera que você está de frente, para os batistas da Associação Batista Central, da querida ABC, com o tema que será o tema desse congresso, Somos Um. Somos Um. Uma mensagem curta, direta, uma frase, como você queira, que vá ao coração dessas pessoas, esse tema que fala sobre unidade, que tem permeado, né, os arraiais dos batistas, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. É um momento histórico, é um momento ímpar, e eu quero convidar você a participar conosco. Dias 23, 24 e 25, às 19h30, é um momento de conclamar o povo batista do estado, da cidade de BH, das cidades próximas, a estarem conosco. Somos juntos. Este é o nosso tema que será celebrado nesses dias, e eu quero convidar você a participar conosco. Com certeza será grandemente abençoado, e conto com você, com a sua família, com a sua igreja, colega, pastor, e que Deus nos abençoe naqueles dias. Amém. Amém, graças a Deus. Bom, você já tem programação então para os próximos dias, você já vai anotar na sua agenda, e nós, aqui do CBM ao vivo, mais uma vez queremos agradecer muitíssimo a presença do pastor Demétrio Basílio, pastor Geraldo, que tem história longa aqui no estado de Minas Gerais. Queremos agradecer a presença de vocês, especialmente com esse convite lindo da celebração dos 75 anos da Associação Batista Central. Fica aqui já o convite para vocês voltarem. Eu sei que vocês têm muita história, têm muito a contar para a gente. Então, nos próximos programas, vocês já estão convidados. Volta e conta um pouquinho do como foi a Assembleia e também outros projetos que a associação e também os ministérios que vocês desenvolvem estão realizando aqui em Minas Gerais. Gente, nós estamos mais uma vez recebendo aqui a Annalise Clausen com a sua voz e Marcele Carolina no piano, música que fala profundamente ao seu coração. Vamos então de música boa. Jesus,
Pessoal, nós estamos de volta aqui no seu CBM ao vivo e já está conosco aqui nos estúdios o Renato, trazendo novidades sobre o nosso Radical Minas. Parece que tem turma nova por aí, não é isso, Renato? Boa noite. É isso mesmo. Seja bem-vindo. Boa noite, querido pastor Márcio, boa noite a todos que nos assistem. É verdade, a nossa comunicação esteve ali no treinamento que aconteceu no nosso lindo CBTL. Foram 30 dias de treinamento dessa moçada nova aí e nós vamos acompanhar um pedacinho de como foi isso. É o CBM na Estrada mostrando aí um pouco do que acontece. Na verdade, a gente está recebendo Radical, não só aqui do Brasil, Verdade. mas também de outros países. Isso mesmo. O que torna essa edição muito especial. Então, gente, vamos lá para a matéria, acompanhar o que aconteceu nesses dias. Olá, batistas mineiros! Hoje nós estamos aqui em Ravenna, no treinamento do projeto Radical Minas, turma 4. Acompanhem com a gente essa matéria linda, cheia de emoção. Agora eu estou aqui com a Radical Sara, diretamente do Equador. Sara, conta pra gente, compartilha com a gente como está sendo o treinamento aqui no CBTL. La experiencia ha sido muy bonita porque he podido ver la realidad que está pasando aquí, la realidad de las favelas. La anterior semana pude ir a una favela y pude ver la realidad, la necesidad de la gente de Jesús. Bueno, mis expectativas las dividiría en dos, las espirituales y las físicas. Primero, las espirituales, tengo muchas ganas de poner en práctica los dones espirituales que Dios me ha dado. Por ejemplo, el don del servicio. Siento que donde vaya, en el campo que voy a estar, pues estaré dispuesto para todo lo que se me encomiende. Y con respecto a las actividades físicas, estoy a la expectativa pues de conocer el entorno donde voy a estar, de cómo desenvolverme, ya sea en la alabanza, ya sea pues en el evangelismo. Diferenciais do projeto Radical Minas no treinamento é a vida devocional dos radicais. E para compartilhar com a gente, nós convidamos a Ana. Conta pra gente como é o cronograma de vocês e as devocionais aqui em Ravenna. Os devocionais aqui em Ravenna, a gente faz todo dia, todo mundo junto. E tem gente que faz separadamente, porque é muito importante ter a sua própria intimidade com Deus. Mas todos os dias estamos no refeitório juntos, fazendo o nosso devocional, tanto aqui como nos estágios também. A gente nunca deixa de falar com Deus, porque estamos aqui para isso. Pensé que iba a ser más complicado llevarme bien con gente de otros países, pero gracias a Dios toda la gente que está aquí es muy amable y el idioma a veces es complicado, pero hablando lento nos entendemos todos y siento que poco a poco hemos hecho una amistad muy grande y con la comida es muy rica. Yo pensé que no me iba a gustar, pero es muy muy rica. Ellen, compartilha com a gente a importância desse treinamento na vida dos radicais e, na sequência também, conta pra gente como é que tá sendo os estágios. Bom, está sendo realmente um tempo maravilhoso. Esse ano nós temos 26 radicais, é a segunda maior turma em 4 anos. E tem sido lindo, tem sido maravilhoso, porque nós estamos vivendo uma experiência única. Nós temos 7 brasileiros e muitos estrangeiros. Nós temos 9 colombianos, 6 equatorianos, 4 mexicanos. E Deus está fazendo algo lindo. No nosso treinamento, a gente aborda temas, por exemplo, como vivência em equipe. Eles precisam aprender esse tempo tão importante que será os 7 meses no campo missionário. E esse ano temos 4 campos. E vai ser realmente um tempo muito especial. E para que isso realmente se transforme em prática, eles vão para os estágios. Todo final de semana eles têm estágios. Nós já tivemos muitas igrejas que receberam e foi um tempo extremamente importante para que eles possam praticar o que eles estão aprendendo durante
durante a semana aqui em Ravenna. E eles têm tempo de fazer muita coisa, por mais que é rápido, né? Mas eles fazem atividade com crianças, eles fazem evangelismo de porta em porta, eles vão pra rua, eles conhecem pessoas, eles conhecem um pouco mais da cultura mineira. Isso tem sido essencial para que eles possam entender onde estão, principalmente os nossos estrangeiros. Por aqui para mais matérias, para saber mais o que está acontecendo aqui no CBTL, no treinamento do Radical Minas. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Diretamente de Ravenna, Rebeca Lima, para o CBM ao vivo. Pessoal, que matéria extraordinária, que bate forte no nosso coração. Renato, ver jovens de diversos países deixando sua igreja, família, sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Conta pra gente, como é que foi fazer essa matéria lá no CBTL e perceber essa energia de Deus, né? Que esses meninos estão exalando lá. Como é que foi isso? Conta para nós. Foi especial demais. Eu já aproveito para agradecer a nossa querida Rebeca Lima, que conduziu tão bem aí diante das câmeras. Eu estava nos bastidores gravando, né? E Rebeca estava ali também, muito importante, fazendo perguntas relevantes. E o que a gente pôde constatar lá, a gente passou boa parte, um bom tempo com eles fazendo essa gravação, pastor, é assim, um coração grato a Deus por estar ali, entendendo o valor daquela oportunidade e um coração muito disposto. Todos com os quais a gente conversou estavam sempre assim, na expectativa, nós vamos para o campo, compartilhando ali alguns estádios, porque até então, quando eu fui, eles já tinham passado por alguns estádios, então já compartilharam ali com a gente um pouquinho dos testemunhos, não é? E foi realmente muito, muito tremendo. Renato, eu quero agradecer você, a Rebeca e toda a equipe da nosso CBM ao vivo, porque uma matéria como essa, ela inspira muitos. E eu tenho certeza que você que está em casa, você que é jovem, nós já estamos com as inscrições abertas para o Radical Turma 5. Essa é a Turma 4. Isso aí. E as inscrições para 2027 já estão abertas. Então, de 17 a 33 anos, você pode participar de um projeto que vai marcar a sua vida para sempre, que é o projeto Jovem Missionário. Eles ficam 8 meses num campo e gente, como a gente disse, vindo de várias partes. Verdade. Esse ano nós temos gente, além de brasileiros, nós temos gente... Colômbia, México, Equador. Portanto, é gente vindo de todos os cantos para semear a palavra de Deus. Nós temos aqui na tela o @batistasmineiros, aonde você que está em casa, você que é jovem, você pode fazer a inscrição já para o ano que vem. E você que é pastor, você que é líder, você que tem aí os seus filhos, diz, olha, quero enviar os meus filhos, eles têm paixão por Jesus, por missões, então entra nesse endereço. Fique sabendo tudo sobre o Radical Turma 5 e venha com a gente. Renato, muito obrigado. Muito obrigado, por mais pastor. Essa matéria lindíssima. E você que está em casa agora é convidado a participar de um quadro que fala sobre educação. É o nosso Educação em Pauta. Está chegando, portanto, o pastor Ramon Márcio e o professor Valceni Braga. Vem com a gente. Pastor Márcio, nós estamos aqui no Educação em Pauta mais uma vez com a presença do CEO da Rede Batista de Educação, o professor Valceni Braga. Obrigado pela presença, professor. Mais uma vez, né, o pastor Ramon, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com os nossos queridos ouvintes, né, telespectadores aí, dessa matéria tão relevante que é a educação em várias dimensões, nós discutimos aqui. Exatamente, a educação em várias dimensões. Essa palavra foi muito acertada. Hoje, por exemplo, nós vamos, em primeiro lugar, começar assistindo uma matéria sobre
a receptividade e acolhimento, que é assunto importante para famílias, para o próprio aluno. Vamos assistir essa matéria com a Dani Savassi. Hoje vamos conhecer a história do Davi, aluno novato do 9º ano, que encarou o desafio de mudar de escola em uma fase cheia de transformações. Entre expectativas, inseguranças e novas descobertas, ele encontrou na receptividade da escola e no apoio da família a segurança necessária para começar um novo capítulo. A adaptação escolar acontece de forma diferente em cada fase. Na infância, as emoções são mais aparentes. Já na adolescência, muitas vezes, elas podem ficar escondidas. Por isso, o olhar atento da escola e o diálogo com a família são essenciais. Eu fiquei bem ansioso e estava com muitas expectativas, né? Porque o colégio é muito grande, bem diferente do meu antigo. Mas quando eu cheguei aqui, no primeiro, no segundo dia, eu estava adaptando, mas agora já estou bem enturmado, a turma muito legal, meus amigos. E o bom é que eu vim com 2 pessoas que já eram da minha igreja, que eu já conhecia, a minha amiga Isadora e a minha amiga Manuela. Aí eu já tive uma âncora, assim, para conseguir enturmar. Cada fase tem suas dificuldades, mas com aluno e escola juntos, é mais fácil para o aluno criar vínculo e lidar com as suas próprias dificuldades. É nesse contexto que entra o trabalho da escola e da capelania, que acompanha de perto os estudantes e ajuda a identificar sinais, acolher emoções e orientar famílias durante o processo de adaptação. Esse acolhimento, essa recepção do nosso estudante, ela é muito cautelosa e muito cuidadosa, especificamente aqui na Rede Batista, de educação. Primeiro porque nós somos fundamentados na educação integral. Ou seja, esse estudante não é para nós apenas um estudante que irá desempenhar cognitivamente. Ele é um ser humano íntegro, uno. Ele tem facetas físicas, psíquicas, socioemocionais, transcendentes e espirituais. Então, o nosso acolhimento desse estudante que chega para a Rede Batista, ele passa para toda a nossa equipe esse olhar para esse estudante, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Eu fiquei assim feliz porque a escola tem princípios, valores, que a gente busca, cristão. E isso que era uma expectativa grande que gerou no nosso coração, Mas eu ficava assim, é uma escola muito grande. Como que eu vou saber dele? Como que eu vou ter informação? E depois que ele chegou, eu achei tão fácil. Tem aplicativos, tem plataformas, mas antes disso tem as pessoas, a coordenação. Eles foram conversar com a gente desde o início, sabe? Então, assim, a gente foi bem acolhido e, apesar de ser muito grande, é humanizado. Então, eu posso saber dele mais pertinho. E, principalmente ali, tudo pelo aplicativo, você pergunta, eles tiram dúvida, a gente está sendo bem atendido, bem acolhido. Quando o aluno se sente pertencente, o aprendizado acontece de forma mais leve e significativa. Eu me sinto muito bem, Eu me sinto feliz para poder ver os meus amigos novos, tanto quanto os antigos. Eu me sinto querendo aprender mais, principalmente eu gosto muito de matemática e inglês, minhas 2 matérias preferidas. Inglês é uma matéria que está lá comigo desde quando eu era pequeno, eu sempre fiz aula. E matemática também. Matemática é uma que eu me interessei há pouco tempo, mas é muito legal. Aí eu tô querendo vir cada dia mais para expandir o leque. Tanto de conhecimento quanto de social. E é isso. Histórias como a do Davi mostram que a adaptação escolar vai além da sala de aula. É um processo construído com escuta, cuidado e parceria, fortalecendo vínculos que acompanham o estudante por toda a vida. Todo esse cuidado a família encontra no Batista. Quer saber mais? Entre em contato com o Colégio Batista no site que está aparecendo aí no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Dani. Parabéns pela matéria. Que assunto relevante para quem pensa numa escola gigantesca, com tantas unidades, que atende todas as fases ali.
que importante, né? A gente falar sobre acolhimento, sobre receptividade. E nós vimos aí o Davi, a Fernanda, a professora Isis. É um papo bom, professor Valceni. É um papo excelente. Falar sobre a garantia do acolhimento, da receptividade daqueles que estão chegando, né? Nós temos isso de maneira brilhante nas fases ali da infância, na primeira infância. Nós temos isso também entre os adolescentes. E entre eles isso é tão relevante, é tão importante, nessa fase precisa tanto disso. E a gente viu uma matéria bem completinha sobre o assunto, né? Embora objetiva, mas que trata de maneira aprofundada, né, como isso é feito com qualidade no Colégio Batista. Então, quer dizer, professor Valceni, que é intencional o processo, né? A doutora Isis aí falando para a gente aí com propriedade de currículo, mas também de experiência, é intencional o que o colégio faz para receber todas as fases, né? E receber bem, né? Receber com um acolhimento adequado, de uma forma que o aluno ele se sinta à vontade, conforme o depoimento do Davi aí. É intencional isso, professor? É certo, é intencional. E como eu sempre afirmo, há uma cultura do Colégio Batista em acolher bem, né? Sabendo que nós estamos tratando com crianças e adolescentes e que a escola é um ambiente novo. Muitas vezes, né, quando ele chega para ser acolhido, é um ambiente novo. E é interessante como até algumas famílias enxergam o Colégio Batista como uma escola grande, né? E realmente a gente tem um espaço grande. Mas nós temos estratégias para que a escola ela seja do tamanho da criança, né? Do tamanho do adolescente, do tamanho daquela família, ou seja, ela é sob medida. Então, o espaço pode ser grande, mas você tem as turmas que são pequenas, cada turma com o seu professor, com o seu assistente, e esse professor está ali e acolhe a sua criança, seu adolescente. E esse grupo, ele está compondo o ambiente de ensino-aprendizagem do mais alto nível, e onde há uma supervisão sobre esse grupo, que vem a coordenação pedagógica, depois você tem a direção, mas há processos também adjacentes e simultâneos, como a capelania, você tem outros serviços, né, que agregam aí a escola de esportes, né? Então, tudo isso aí é bastante integrado. E o objetivo final é que a gente tenha um ambiente propício à aprendizagem. Então, tem que ser um ambiente de pouco estresse, de muita camaradagem, de muita harmonia, de muita amizade. E que a gente tem o objetivo de transformar o ato de aprender em algo prazeroso. Então, se a criança, ela vai aprender no parquinho, né? Ou seja, a sala de aula dela é o parquinho. Se é o adolescente, ele começa a ter mais relacionamento com o conhecimento e com a ciência, né? Mas tudo é feito dentro de uma harmonia muito grande, de forma que quando esse estudante ele chega na escola, há todo um preparo da nossa equipe, né, para poder recepcionar bem. Como é que a gente tem, qual a estratégia que a gente tem, a pergunta, né, para poder fazer esse acolhimento, né? Então, a gente vai apresentar os espaços, vai apresentar o grupo, vai conhecer o professor, a coordenação, vai dar conhecimento sobre os procedimentos da escola, né? De forma que tudo é muito natural e a criança ou adolescente não se sentem impressionados em momento algum, né? Eles vão sentindo-se em casa, na verdade, né? E de forma muito organizada, mesmo que você tenha um processo que exija uma certa disciplina, né, e dedicação, mas isso é feito dentro de uma naturalidade muito grande. Eu entendi, percebo que a coordenação pedagógica e capelania são fundamentais, são protagonistas neste papel de acolhimento. É isso mesmo? Como elas interagem, como elas ali performam para que essa intencionalidade ocorra e o sujeito se sinta tão bem quanto o Davi, que nós acabamos de assistir na matéria? Há uma interação perfeita entre capelania e o processo pedagógico através da coordenação e dos professores, né? Então, o capelão é aquela figura que ele fica assim, antenado, né?
do que está acontecendo ali, que precisa do apoio dele, da intervenção dele, né? Então ele chega como aquele homem de Deus, né? Dedicado à oração, à palavra de Deus, trazendo paz e impingindo ali um ambiente de maior confiança em Deus, né? E que traz a pacificação, né? Então, há uma interação muito perfeita entre esses dois elos, né? Que é o capelão e a coordenação pedagógica, porque isso representa, inclusive, nossos dois pilares fundamentais da nossa educação, né? Que é o pilar pedagógico e o pilar confessional, né? Então, o pilar pedagógico é representado ali pela coordenação, né? E o pilar confessional que é representado pelo capelão. E esses dois se fundem, é ciência e fé de mãos dadas, né? Onde no Batista isso ocorre de maneira bastante natural, né? Onde a ciência e a fé são parceiras, né? Não brigam entre si, né? E você vai para o processo pedagógico, né? Com muita naturalidade. E o estudante está percebendo isso tudo, né? Ele está participando disso como um protagonista, né? Ele tem voz ativa, ele pergunta, ele pode dar sua contribuição. Então, quando você está tratando, por exemplo, do processo de confessional, se o estudante ele já tem uma vivência, por exemplo, no Evangelho, então ele tem espaço durante o recreio para poder ele falar sobre o assunto, né, para quem quer lidar ali, a turminha dele, né? Então, ou seja, esse acolhimento, ele é feito de maneira natural, né? O estudante chega e ele vai percebendo que ali há muita paz e que ele não precisa temer, né? Pode baixar o estresse, né? Pode baixar a ansiedade, porque ele está em casa e ele confia, passa a confiar muito rapidamente nesse processo, né? E a escola tem outras estratégias, né? Como dias especiais, né? Onde o estudante ele pode fazer coisas diferentes, né? E isso é bem trabalhado pela nossa equipe pedagógica, a nossa competente equipe pedagógica do Batista, muito experiente. Eu vi ali a fala da doutora Isis, né, uma profissional muito competente, foi minha professora em alguns cursos, capacitações oferecidos pelo colégio, um abraço especial para ela. Isso só demonstra o investimento do colégio nesse assunto também, obviamente que ela, né, tem uma formação, uma qualificação, uma qualidade especial para atuar em várias áreas, mas... Por exemplo, eu te pergunto sobre o quão importante a família é e ter uma pessoa como a doutora Isis coordenando também parte desse processo, ou todo ele, né? Certamente vocês têm sucesso quando vocês pensam que um profissional tão qualificado, que ao mesmo tempo percebe de forma intencional também a questão da relação com a família e consegue comunicar com a família, com os pais, né? E isso fecha o assunto de maneira perfeita, fortalece o processo quando a gente está falando de família. Então, eu coloco a doutora Isa como representante ali de um investimento do colégio para isso. Família, trazendo família, com um diálogo conforme ela tem, né? Uma professora capacitada, né? Certamente isso, dificilmente alguém consegue oferecer algo semelhante como o Colégio Batista. É verdade, pastor Ramon. O ato da aprendizagem, a aprendizagem decorre de vários fatores. Não somente do professor interagindo com o estudante. As condições também do estudante, o estado emocional, né, é relevante para isso aí. Fizemos uma pesquisa recente, por exemplo, para descobrir quais os fatores que influenciam na aprendizagem. Para descobrir que, por exemplo, a autoestima impacta diretamente na aprendizagem, o repertório cultural e outras variáveis, todas influenciam, né? Então, uma delas é como é que a família se conecta com a escola. Então, a família, ela precisa ter a preocupação de introduzir a seu filho, a sua criança, adolescente, na escola, falando bem da escola, dizendo que o estudante pode confiar na escola, né? E não pode ter uma atitude diferente dessa, né? Porque se a família está bem entrosada com a escola e vice-versa, o estudante, a criança, vai perceber que pode confiar naquele ambiente, ele relaxa mais, em compensação, ele vai aprender mais a partir daí, né? Então, é importante que a família esteja junto da escola, não para confrontar, mas para apoiar, dar autonomia para a escola, autonomia para o professor, dialogar sim, mas dar autonomia. Senão a escola não dá conta e o prejuízo vai ser para a aprendizagem da criança e do adolescente. Então,
é fundamental nesse acolhimento, se ele parece ser bom, para que essa aderência da criança e adolescente à escola seja 100%, importantíssima a participação da escola, da família, nesse dia a dia da escola, indo nas reuniões, conversando com a coordenação, com a direção, dialogando e procurando fazer um papel que é importante da família, porque a educação, ela ocorre a 6 mãos. Família faz a parte mais importante, é a competência da família, e a família contrata a escola para dar essa parte mais formal da educação, mais técnica, né? E depois a sociedade, com as suas instituições, ela vai dar o exemplo, vai ensinar pelo exemplo, né? Coisa que o nosso Brasil está precisando bastante ultimamente. Obrigado, professor Valceni, pelas explicações, pela aula, né? E parabéns ao Colégio Batista, que sabe que, apesar de ser uma escola enorme, gigante, ainda assim é uma escola familiar, é uma escola que carrega em si, né, a competência, a facilidade, a intencionalidade de promover o ambiente acolhedor, o ambiente aconchegante para os alunos, para os novos alunos. Com você, pastor Márcio. Muito obrigado, pastor Ramon Márcio, professor Valceni Braga. Como é bom sempre conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem feito através da nossa querida Rede Batista de Educação e também as novidades sobre educação, que esse programa sempre dá um enfoque especial. Agora quero convidar você que está em casa para, junto comigo, refletir num texto bíblico, o texto do profeta Isaías, no seu capítulo 41, verso 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quem sabe esses sejam dias difíceis para você. Quem sabe você tenha alguns desafios na sua vida pessoal, familiar, profissional, quem sabe ainda na área da saúde ou ministerial. A vida é feita de várias áreas e em alguns momentos nós passamos por dificuldades. E o profeta Isaías, então, nos lembra que o nosso Deus é um Deus de ajuda. O nosso Deus é um Deus de alívio. Ele nos sustenta mesmo nos momentos de dores. E se você está passando por momentos desafiadores, eu queria convidar você a colocar a sua própria vida, a vida da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, nas mãos daquele que tem poder para atuar e fazer diferença na sua caminhada. Muitas vezes nós tentamos resolver com a nossa inteligência, outras nós tentamos resolver com a nossa força, muitas outras ainda com os nossos amigos, relacionamentos, mas em alguns casos, somente a atuação de Deus. É no momento em que as nossas forças se vão, é no momento onde a inteligência, a estratégia humana não resolve, é que Deus entra em ação, se nós assim o convidarmos. E eu queria então te convidar a colocar todos os seus desafios nas mãos poderosas de Deus, que pode fazer diferença na sua existência. Então vamos juntos nesse momento, e você é o meu convidado, colocar a sua vida, da sua família e tudo que você está vivendo, experienciando na mão do Deus Todo-Poderoso. Esse é o momento de oração e você é o meu convidado para orarmos juntos. Pai Celestial, Deus de amor, nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus poderoso, Deus criador, sustentador de todas as coisas. E, portanto, nós queremos, Pai, nessa hora, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. E de maneira especial, Senhor, eu quero colocar a vida dessa pessoa que ora comigo. Quem sabe, essa pessoa tem passado desafios na área do relacionamento.
e nós cremos que o Senhor é o Deus da paz. Estenda a tua mão bendita e poderosa sobre esta pessoa e sua família. Quem sabe, Deus, haja desafio na área da saúde ou ainda na área profissional. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor possa atuar de maneira milagrosa e fazer algo muito especial. E que esta pessoa que ora conosco nesse instante reconheça que foi a tua intervenção e a tua mão poderosa que realizou grandes feitos. Por isso, meu Senhor, eu consagro a vida dessa família nas tuas mãos preciosas e peço no nome bendito de Jesus que um verdadeiro milagre aconteça ainda essa noite, pois assim oramos gratos e oramos no nome bendito de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém e amém. Deus abençoe muitíssimo a sua vida e eu queria convidar você a continuar conosco, mas agora fazendo uma chamada na TouchPeace. Eu vou pedir então que o QR Code da TouchPeace vai aparecer para você, você pode escanear e nós temos dezenas e dezenas de conselheiros que estão prontos para ouvir a sua história, a sua dor, os seus desafios e também buscar a Deus junto com você. Portanto, a TouchPeace é o primeiro aplicativo mundial de ajuda emocional 24 horas e gratuito, e ele está à sua disposição. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e nós te esperamos na próxima semana, se Deus assim permitir.